Eu estive fora por apenas uma semana devido a compromissos escolares. Ao voltar, notei que meu quarto havia desaparecido, dando lugar ao estúdio criativo da minha irmã. Ela realmente precisa desse espaço. Minha mãe simplesmente fez um gesto desinteressado. Não seja egoísta, foi o que meu pai disse. Não debatei, apenas devolvi minhas chaves e saí. 3 meses depois, meus pais enviaram uma carta para mim. Eles estavam me processando. Permita-me compartilhar como eu imaginei que seria a minha volta. Eu entraria pela porta da frente, arrastando meu corpo fatigado e nauseado da viagem, soltar minha mochila no corredor, comentando de forma sarcástica como lar, doce lar suburbano supervalorizado e em seguida, me jogaria de cara na minha cama como um personagem dramático de um desenho animado. Eu poderia até gemer, entende? Apenas para adicionar um toque especial. Contudo, a realidade do que aconteceu foi bastante diferente, mas estou me adiantando. Vamos voltar um pouco. Eu estava voltando de uma viagem escolar. Não se tratava de uma daquelas excursões confortáveis financiadas pela escola. Cada centavo daquela viagem foi por minha conta. Passei meses economizando, utilizando dinheiro de presentes de aniversário, fazendo trabalhos de tutoria, cuidando de cães e vendendo bijuterias feitas à mão pela internet. Não me julgue. Elas eram realmente adoráveis. Eu me dediquei a essa viagem como se fosse uma competição olímpica, e tenho muito orgulho disso. Na verdade, ainda mantenho esse orgulho. O objetivo era se divertir e, em grande parte, realmente foi. Mas viajar não é algo que me agrada. Eu fico enjoada em ônibus, aviões e barcos. Qualquer meio de transporte que envolva movimento e transporte de pessoas me deixa tonta e me faz questionar minha existência. Portanto, após 10 horas e meia balançando em um ônibus com ar-condicionado irregular, minha coluna se sentia como uma torre de Jenga. Minha cabeça latejava, meus pés estavam inchados e o único pensamento que me mantinha em movimento era a vontade de tomar um banho e me jogar na minha cama. Minha cama antiga, rangente, mas que sempre foi leal. Além disso, eu planejava surpreender minha família com algumas lembranças. Sim, eu sei. Um pouco constrangedor agora. Não estou exagerando. Um marcador de livros artesanal para minha mãe, pois ela sempre diz que deseja ler mais quando a vida ficar mais tranquila. Mas isso nunca acontece. Um chaveiro engraçado para meu pai com uma piada que eu sabia que ele iria resmungar. E para minha irmã, bem, ela ama arte. Ela me pediu semanas antes, caso eu achasse materiais ou ferramentas artísticas interessantes, que eu trouxesse alguns para ela. E eu realmente trouxe. Não foi uma tarefa simples. Precisei pular parte de uma atividade em grupo, negociar com um vendedor de rua que estava de mau humor e carregar a compra dentro da minha bolsa por vários dias. Contudo, consegui encontrar um conjunto muito especial de lápis de carvão feitos à mão, cada um envolto em papel local decorado. A ideia de vê-la sorrir ao desembrulhar o presente me trouxe felicidade. Quem sabe ela me daria um abraço? Quem sabe ela expressaria sua gratidão? Pela primeira vez. Mais uma vez, sem assumir um tom de passivo-agressivo, eu ainda me agarrava a essa pequena e boba esperança de que, quem sabe, apenas talvez, eles reconhecessem o meu esforço. Pois é, isso não durou muito. Finalmente chego em casa, algo sonolenta, puxando minha mala como se fosse um corpo de um crime. A casa se encontra em um silêncio absoluto. Entro. O som dos meus sapatos ressoam ao tocarem o piso. Algo parece peculiar, um aroma que lembra a tinta acrílica está no ar. Uma suave melodia vem do andar de cima. Minha mala se choca com o primeiro degrau. Nesse instante, minha mãe aparece na entrada da cozinha. Ah, você retornou, ela comenta. Como se eu tivesse apenas ido comprar leite, sem um abraço ou pergunta sobre a viagem. Apenas isso. Aceno e esforço um sorriso. Sim, a viagem foi boa, embora algo cansativa. Só desejo um banho e um pouco de descanso. Ela hesita. Ah, sobre isso. O seu quarto. Bem, sua irmã agora está usando para suas criações. Pisquei, de forma literal e surpreendente, achando que meus ouvidos estavam entupidos e que eu não havia entendido corretamente. Como assim? Ela precisa do espaço, responde ela, levantando um ombro de forma casual,
como se discutíssemos sobre marcas de cereais. Subo lentamente as escadas, meu coração agora acelerado, não por fadiga. E então vejo a porta do meu quarto. Bem, o que costumava ser meu quarto está escancarado e tudo é diferente. Meus posteres sumiram, minha cama não está mais ali, minhas estantes desapareceram. As paredes agora são brancas, cobertas com manchas de cor e desenhos fixados por alfinetes. Um novo cavalete brilha, há um anel de luz, pilhas de telas e uma daquelas cadeiras ergonômicas que ela sempre dizia que precisava. Ei, cuidado onde pisa. Minha irmã chama, sem sequer olhar para cima. O chão ainda está úmido. Fiquei parada, sem nem perguntar se era uma brincadeira, porque é claro que não era. Dei um passo para trás e desci, aturdida. Meu pai estava no sofá assistindo a um documentário sobre vida selvagem, como se fosse uma terça-feira comum. Oi, garota, ele disse. Não seja egoísta, certo? Ela está tentando montar um portfólio. Você vai fazer 18 anos em breve, não é? Porque quase adultos de 18 anos não precisam de camas ou de consideração básica. Minhas coisas? Perguntei. Essa foi a única coisa que consegui articular. Minha voz saiu fina. Está tudo em caixas na garagem. Você pode pegá-las quando quiser. Na verdade, não disse não. Apenas assenti. Tirei do bolso as chaves da casa que possuo desde os 13 anos e as coloquei no balcão da cozinha. Não fiz uma cena. Não gritei, nem bati portas. Apenas saí. Houve um momento, talvez 2, de silêncio. E então ouvindo minha mãe atrás de mim. De mim. Para onde você vai? Você ainda não completou 18 anos. Não seja tão dramática, meu pai respondeu, mal virando o rosto. Não era drama, era simplesmente uma verdade clara. É curioso. Você poderia imaginar que quando sua vida muda de forma tão drástica, seria algo barulhento e intenso. Mas, na verdade, foi silencioso, como a ausência de algo que nunca esteve realmente presente. Eu não fazia ideia de qual seria meu destino. Quem sabe eu poderia ligar para a Bea. Ela sempre afirmou que eu poderia ficar no sofá dela se as coisas estranhas acontecessem em casa. Talvez eu procurasse um banco público e fingisse que era protagonista de um filme indie. Eu não tinha certeza. Somente sabia que não voltaria. As pessoas costumam dizer coisas como, você deve ter percebido isso chegando ou não notou os sinais, como se a reflexão pudesse reinventar a história. Mas a realidade é que quando você é criado em uma família que te ignora de maneira sutil, educada e estratégica, você aprende a se iludir antes que qualquer outra pessoa precise fazê-lo. Não se tratava apenas do quarto. Isso foi apenas o estupim, a centelha que acendeu o fósforo. Mas o incêndio começaram anos atrás. Minha irmã e eu temos apenas 2 anos de diferença. Ela é mais velha em idade, mas inferior em muitos aspectos. Não por ser imatura, mas porque teve a permissão de ser cuidada, incentivada a ser vulnerável, cercada de elogios e delicadeza. Eu, ao contrário, fui marcada como a independente desde os 5 anos. No começo, isso soava como um elogio. Você é tão madura, diziam. Tão tranquila. Mas com o tempo, isso se transformou em algo diferente, como ser esquecida na escola, agendar minhas próprias visitas ao dentista ou aprender a cozinhar, porque minha mãe estava sempre ocupada ajudando minha irmã com suas criações artísticas, enquanto meu pai estava em uma ligação. Acho que foi a primeira vez que percebi a diferença. Tinha talvez 8 anos na época. Nós duas participamos de um concurso de arte na escola. A minha era uma colagem confusa e estranha, feita de embalagens recortadas e tiras de quadrinhos antigos. Caótica, mas de certa forma interessante. Não ganhei nada, mas minha professora comentou que era imaginativa. Fiquei animada para mostrar. Minha irmã, por sua vez, pintou uma árvore. Apenas uma árvore com folhas em aquarela e um passarinho. Era bonita e segura. Ela ficou com o segundo lugar. Meus pais trouxeram balões, a levaram para jantar e contaram para todos na igreja. Quando apresentei minha colagem, minha mãe fez uma expressão de desaprovação. Tem muitas coisas acontecendo aí. Mas ei, você tentou? Colei a obra na parede do meu quarto. Enfim, essa foi a primeira de muitas.
Quando minha irmã decidiu fazer aulas de arte, ela conseguiu. Mas quando pedi para participar de uma oficina de escrita, é do outro lado da cidade. Querida, é complicado te levar até lá com nossas rotinas. Quando ela danificou a torradeira, foi um acidente. No entanto, quando eu quebrei um prato, foi por falta de atenção. Quando ela se esqueceu do almoço, o pai deixou tudo de lado para levar na escola dela. Por outro lado, quando eu esqueci o meu, você já era suficientemente velha para preparar o seu próprio e sobre aniversários, melhor nem começar. Os dela eram bolos personalizados dignos de Pinterest, com amigos de todos os aspectos da vida dela. Os meus geralmente se resumiam a um bolo de última hora do mercado e uma mensagem da minha tia. Opa, pensei que fosse na próxima semana. Então, eu me agarrei aos bons momentos, às migalhas. Meu pai elogiando minhas notas com olha só, garota inteligente, antes de voltar aos seus e-mails. Minha mãe comprou um livro para mim uma vez porque acreditava que eu apreciaria algo mais silencioso. Eles não eram monstros, apenas desatentos, com amor seletivo. O tipo de indivíduos que expressam seu amor com palavras, mas não através de suas escolhas. À medida que fui envelhecendo, deixei de solicitar coisas, deixei de compartilhar minhas conquistas com eles. Não fazia diferença. Elas sempre eram atribuídas a outra pessoa, a ela. Quando completei 16 anos, já me havia transformado completamente na figurante da família. Eu pagava minha própria conta de celular, me candidatava a empregos e trabalhava após a escola. Eu organizava meu próprio cronograma, minhas finanças, tudo por conta própria. Eu me alimentava em silêncio, limpava em silêncio, vivia em silêncio e recebi elogios por isso. Ela nunca traz problemas. Ela é tão descomplicada. O que realmente queriam dizer era, ela não nos necessita, então não precisamos nos esforçar. Por outro lado, minha irmã poderia chorar por uma caneta quebrada e receber um conjunto de substituição em 2 dias. Uma vez, eu tive febre e desmaiei no banheiro. Acordei 1 hora depois em uma casa vazia. Minha mãe estava no supermercado. Meu pai estava no trabalho, e minha irmã estava em seu clube de arte. Ninguém notou minha ausência. Não compartilhei isso com eles porque havia aprendido que não adiantava fazer barulho quando ninguém escuta. É por isso que a situação que ocorreu no quarto me afetou tanto. Não era apenas o espaço, nem mesmo a cama. Era a confirmação definitiva do que eu já sabia. No fundo, eu era descartável. Eles nem se dignaram a me enviar uma mensagem enquanto eu estava fora. Nenhuma vez. Minha mãe comentou depois que não queriam me incomodar. E meu pai fez uma piada dizendo que pensavam que eu precisava de um tempo deles. É curioso como sempre envolviam o abandono em pacotes bonitos. Estamos te dando espaço. Certamente, tanto espaço que vocês me apagaram totalmente. Tentei permanecer firme. Quando saí, realmente fiz um esforço, mas quando finalmente parei de passar perto da casa da Beia, me sentei na calçada e simplesmente desmoronei. Não foi de maneira dramática, como uma cena de filme. Foi mais sutil. Um lento gotejar de tristeza que eu não sabia que estava segurando. Eu não tinha ideia de para onde iria depois. Não possuía um plano. Minhas provas se aproximavam. Eu não tinha um local seguro para dormir. Minha irmã tinha um estúdio de arte. Eu tinha uma mala e um chaveiro, uma lembrança que ela nunca abriria. Uma pessoa me veio à mente. Minha avó, que não via há um tempo. Não porque não quisesse, mas porque a vida havia se tornado muito agitada. Visitar ela sempre parecia um alívio desse tumulto. Ela morava em um pequeno lar de idosos do outro lado da cidade. Nada luxuoso. Meus pais a chamavam o suficiente. Fiz uma anotação mental para passar por lá em breve. Não porque esperasse algo em troca, mas porque, em momentos em que tudo à sua volta parece ruir, você só deseja ver alguém que recorde quem você era antes de se sentir esgotado. Quando você se encontra adormecido no sofá de outra pessoa, toda a situação tende a parecer provisória. Incluindo você. A família da Beia foi generosa ao me acolher por alguns dias, mas eu podia perceber os sorrisos forçados da mãe dela, os silêncios desconcertantes ao eu entrar na cozinha, e as pequenas alfinetadas. Como você pode ter certeza de como seus pais se sentem em relação a isso?
como se demonstrassem preocupação. Não esperava luxo, apenas desejava existir sem atrapalhar os outros. Queria concluir o ensino médio sem me desmoronar. As provas finais estavam se aproximando e eu estava ficando sem roupas limpas. Cada vez que alguém me oferecia assistência, seja um shampoo emprestado ou restos de comida, eu sentia que estava me encolhendo, como um espectro na vida de outra pessoa. Apesar de ainda ser tecnicamente uma estudante do ensino médio, não me sentia assim, eu era como uma entidade intermediária, velha demais para pedir ajuda, jovem demais para desaparecer sem que isso levantasse alguma questão. E então havia o silêncio. Não recebi uma única mensagem dos meus pais, nenhuma ligação, nem mesmo um simples "você está viva?". Deveria ter sido mais doloroso, mas verdadeiramente não me surpreendeu. O que realmente me impressionou foi a natureza silenciosa da dor, como se finalmente estivesse escutando algo que havia ignorado por anos. Comecei a evitar pessoas que faziam perguntas. Informei a escola que estava hospedada com familiares, o que não era completamente falso. A mãe da B estava agora testando sua paciência a cada dia. Eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Faltavam 10 dias para meu aniversário. 10 dias até que eu fosse legalmente considerada uma adulta. 10 dias para descobrir o que significava ser adulto. Quando você não possui um lar. Então, fui visitar a única pessoa que sempre realmente me viu, mesmo quando ninguém mais se interessava em olhar. Minha avó. Ela vivia em um lar de idosos de baixo custo que tinha o aroma de batatas cozidas e jornais velhos, mas ela dizia que gostava, ou pelo menos fazia questão de aparentar que gostava. O quarto dela era pequeno, com cortinas de renda e uma manta de crochê que ela afirmava ser mais velha que eu. Não planejei contar muito a ela. Pensei que talvez apenas nos acomodássemos, tomássemos um chá fraco e conversássemos sobre trivialidades. Mas assim que entrei, ela me olhou e declarou: algo aconteceu. Ela sempre soube. Tentei fazer uma piada, dizendo que estava passando por uma busca interior. Isso não funcionou. Na segunda xícara de chá, deixei tudo escapar. Confessei tudo a ela. Não a versão embelezada que compartilhei com Beia, mas a realidade. Sobre o estúdio de arte, o sofá, a vida. Encapsulada, o silêncio de meus pais. Como eu havia deixado recordações para eles. E nunca chegaram a questionar-se. Eu tinha voltado para casa sem problemas. Eu aguardava compreensão. Não esperava o que viria a seguir. Vovó ficou paralisada por um instante. Então ela comentou, eu pisquei. Bem, você saiu. E ponto final. Eles não podem te reintegrar agora. Eu fiquei sem saber como reagir a isso. Então, ela fez por mim. Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou um envelope robusto, lacrado, preso com um elástico e um pouco amassado. Não é dinheiro, ela afirmou antes que eu pudesse perguntar. Ainda não. Mas como você planeja chegar onde precisa ir? Eu a observei atentamente. O que é isso? Informações bancárias, alguns documentos legais, uma carta destinada ao meu advogado. Eu venho preparando isso há um tempo, então hesitei. Vovó, não quero que você desista de nada por minha causa. Ela me interrompeu com um gesto da mão. Não estou desistindo. Estou oferecendo uma grande alternativa. Eu não peguei o envelope, mas o peso que ele tinha em sua mão dizia muito. Não era apenas assistência. Era um futuro que ela havia moldado. Silenciosamente, pedaço por pedaço, enquanto todos os outros esqueciam que ela estava lá. Naquela noite, finalmente abri um envelope que não continha dinheiro, apenas papéis dobrados e organizados, uma lista de contas de poupança, uma nota do advogado dela e, em cima, em sua escrita, uma breve frase. Não posso te proporcionar um lar, mas posso te oferecer uma saída. Os dias seguintes passaram rapidamente, mais rápido do que eu conseguia compreender. O advogado da vovó confirmou que toda a documentação estava em ordem. Ela não poderia me entregar o valor total até meu aniversário de 18 anos, mas poderia me apoiar com o que chamava de fundos de preparação. Encontrei um pequeno estúdio que era apenas meu. Assinei um contrato de aluguel temporário. Paguei antecipadamente. Passei as 2 primeiras noites no chão porque ainda não tinha um colchão, mas parecia melhor do que qualquer cama que já conheci.
Eu ainda visitava a vovó diariamente após a escola. Preenchíamos papéis juntas, assistíamos a programas de perguntas ruins e ríamos das respostas dos participantes. Ela dividia histórias que eu nunca havia escutado antes sobre seu primeiro amor, como costumava cantar no coro da igreja e sobre uma vez que agrediu um homem que ofendeu sua comida. Estava tranquilo, sereno demais. Olhando para trás, havia sinais, uma sombra à distância, um aperto no peito sempre que checava meu celular. Uma ansiedade que não conseguia identificar naquela época. Pensei que estava apenas me adaptando, me estabelecendo, descobrindo quem eu era sem um lar cheio de pessoas que fingiam que eu não existia. Não percebi que as nuvens de tempestade já estavam se formando, que tudo estava prestes a mudar novamente e não da maneira que eu esperava. Porque quando as pessoas te desconsideram por um período prolongado, elas acreditam que você para de evoluir até se tornar algo que incomoda. E, aparentemente, eu estava prestes a me tornar bastante incômodo. Eles não se preocuparam, não me mandaram mensagens, apenas bateram à porta. Era uma terça-feira na parte inicial da noite. Eu tinha acabado de voltar do trabalho e tirado os sapatos quando escutei 3 batidas fortes na porta. Não eram do tipo que indicam amizade, nem do tipo que trazem bolinhos. Eram batidas que soavam como uma acusação. Ao abrir a porta, lá estavam eles. Minha mãe estava vestida como se tivesse um compromisso mais importante em outro lugar. A maquiagem estava excessivamente bem feita. Era aquele sorriso falso peculiar que ela usava quando queria parecer razoável. Meu pai estava tenso, com os braços cruzados, como se eu fosse um problema numa reunião de pais e mestres. Precisamos conversar, disse ela. Sem cumprimentos, sem perguntar como você tem estado. Eu não a convidei a entrar, permaneci na porta aguardando. Temos conhecimento do que você fez, afirmou meu pai. Foi quase surpreendente como eles foram diretos. Sem conversa fiada, sem tentativas de calor, apenas indo direto às acusações. Ela não está bem. Minha mãe adicionou com a voz tremendo, mas não de tristeza, e sim de frieza calculada. Ela tem estado confusa recentemente. Ela não consegue tomar essas decisões. Eu a encarei. Você está se referindo à vovó. Você se aproveitou dela, disse meu pai. Você a manipulou para obter acesso ao dinheiro dela. Eu ri, embora não quisesse. Foi uma risada breve e perturba que pareceu mais com uma tosse. Eu não recebi nada, declarei. Ela me deu. Ela planejou tudo isso meses atrás. Você espera que a gente acredite nisso? Perguntou minha mãe. Eu não respondi. Não me importa o que vocês pensam. Comecei a fechar a porta. Foi nesse momento que ele revelou aquilo. Um pedaço de papel dobrado. Papel timbrado de cor creme. Nos veremos no tribunal. Eles haviam iniciado um processo por suposto abuso financeiro de idosos. Esse foi o termo que utilizaram. Afirmaram que a vovó não estava em pleno uso de suas faculdades mentais, que havia sido coagida, que eu a isolei da verdadeira família e a enganei para assinar a gestão de suas contas. E assim a vida que eu estava construindo começou a vacilar, não a desmoronar, não a quebrar, mas a tremer, da mesma forma que uma casa faz quando um trem passa muito próximo. O advogado que a vovó tinha contatou-me imediatamente. Ela estava furiosa. Afirmou que era um caso ridículo de difamação, óbvio, mas ainda assim, era necessário preencher documentos, fazer declarações e enviar avaliações médicas. Agora era real. Não se tratava apenas de um drama familiar, mas de datas de audiência, números de processo e assinaturas. Quanto à vovó, por sua parte, estava pálida. No mesmo dia, ela se dirigiu ao consultório do médico e solicitou uma avaliação psicológica detalhada. Superou todos os testes com ironia sutil e uma memória mais aguçada do que a minha. Ela entregou ao diretor do lar de idosos uma cópia dos documentos judiciais e, de maneira muito tranquila, pediu que ele testemunhasse em sua defesa. Ele aceitou sem relutância. Ela me mandou uma mensagem que dizia: deixe-os vir. Eu tenho sido subestimada há mais tempo do que você existe. Fiquei apreensiva, pois conhecia bem sua habilidade de distorcer situações e como rapidamente assumiam o papel de pais preocupados. Já tinham feito isso anteriormente, na escola, na igreja e até mesmo com parentes. Eles possuíam um tom, um roteiro e estavam habituados a fazer com que as pessoas confiassem neles.
Eu era apenas a garota que havia saído, a rebelde, a filha problemática que não atendia telefonemas ou aparecia em jantares familiares. Eles iriam me retratar como ingrata, manipuladora e interessada apenas em dinheiro. O que eu realmente desejava não era dinheiro, mas sim uma cama, um lugar, uma vida que não se sentisse como uma punição por existir. O processo legal foi rápido. O caso que apresentaram era fraco, apresado e repleto de inconsistências. A avaliação da avó os desmantelou totalmente. O médico dela testificou que ela estava mentalmente apta e era extraordinariamente ciente. A equipe do lar de idosos a apoiou. O advogado deles renunciou uma semana antes da audiência que já estava marcada, alegando que eles não cooperavam. Eles tentaram recuar, tentando sugerir que foi um mal-entendido, que talvez tenham exagerado por preocupação, e que só desejavam o melhor para a mãe. Contudo, era tarde demais. A notícia se espalhou rapidamente. Familiares começaram a fazer perguntas. Uma tia entrou em contato furiosa. Aparentemente, meus pais contaram a todos que a avó mal conseguia se lembrar do próprio nome e que ela estava se deteriorando. Ninguém se deu ao trabalho de confirmar. Agora, estavam se preocupando e a situação não estava boa. A avó atualizou seus documentos legais novamente. Desta vez, ela me designou como sua representante médica oficial. Se sua saúde piorasse, eu seria responsável pelas decisões. Nem a filha, nem o genro. Perguntei se ela tinha certeza de sua decisão. Ela respondeu, sim, sem pensar duas vezes. Eles não vão decidir como eu deixo este mundo, ela declarou. Já tinham estabelecido quão pouco eu importava para eles. Um mês se passou e eu me concentrei na escola, no trabalho, no sono, em aprender a respirar novamente. Fui aceita em um programa universitário do outro lado do estado. Bolsa integral. Era um sonho que jamais pensei que teria o direito de buscar. Quando contei à avó, esperava que ela hesitasse, que me pedisse para não ir, que dissesse que precisava de mim por perto. Ela não fez isso. Apenas sorriu e disse, é hora de você se mudar. Prometi fazer visitas todos os finais de semana. Ela revirou os olhos. Com certeza seria melhor. Encontramos um novo lar de cuidados para ela mais próximo do campus, que era mais seguro e acolhedor. Contava com um jardim, um cachorro de terapia, e música ao vivo às quartas-feiras. Eu paguei a diferença com prazer. Sentia que estava construindo algo verdadeiro, algo que era meu. Muito tempo se passou. Concluí minha formação, consegui um trabalho que realmente apreciava. Aluguei um apartamento mais adequado, paguei meus impostos, fiz chamadas telefônicas normais e todo domingo eu ia visitar minha avó. Dinheiro dela eventualmente se esgotou, mas o meu permaneceu. Assumia as despesas sem hesitar. Não era um peso, era uma honra. Ela viveu mais do que qualquer um poderia imaginar e de forma mais plena do que qualquer pessoa da sua idade tinha direito. Contava piadas impróprias para as enfermeiras e me oferecia discursos motivacionais antes das minhas entrevistas. Ela viveu intensamente, quando finalmente se despediu, foi de maneira tranquila e serena. Enquanto ela dormia, segurei sua mão até o seu último instante. Ela deixou um pequeno bilhete, com apenas uma frase. Você me ofereceu uma nova vida. Espero ter feito o mesmo por você. Não chamei meus pais para o funeral, nem minha irmã. Soube que eles ainda estão juntos, que a carreira de artista da minha irmã não deu certo e agora ela administra uma loja de artesanato no centro da cidade. Eles cortaram laços com a maior parte da família extensa. Às vezes me pergunto se eles se lembram de mim, da avó, do que tentaram levar, mas logo lembro que isso não é importante. Eles tiveram a oportunidade de me conhecer, de conhecer a avó. Optaram por controle em vez de conexão, aparência em vez de verdade e nós escolhemos um caminho diferente. Essa é a minha narrativa. Refletindo sobre tudo, não sei o que me deixa mais perplexa. O quão longe eles foram ou o tempo que levei para deixar de esperar que eles se importassem. Mas, no final, encontrei algo que vale mais do que a validação deles. Encontrei serenidade e conheci alguém que acreditou em mim quando ninguém mais o fez. Essa é a minha narrativa. Refletindo sobre tudo, não sei o que me deixa mais perplexo. O quão longe eles foram ou o tempo que levei para deixar de esperar que eles se importassem. Mas, no final, encontrei algo que vale mais do que a validação deles. Encontrei serenidade e conheci alguém que acreditou em mim quando outros duvidaram. Agora, quero saber sua opinião. Eles algum dia me tratariam de outra forma? Fiz a escolha certa ao me afastar? Compartilhe suas ideias nos comentários. E se você deseja mais histórias como essa, pessoais, emocionantes e um pouco confusas, inscreva-se.